Se você acredita em tudo o que pensa, este vídeo pode te incomodar, porque, no fim das contas, o problema nunca foi exatamente o que aparece na sua mente. O problema é quem você acredita ser enquanto isso aparece. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas vive em um piloto automático silencioso, onde pensamentos surgem, se repetem, se acumulam, e sem perceber, a pessoa passa a se confundir com eles. É como se a mente falasse, e você automaticamente dissesse, sou eu. Pense numa cena comum. Você acorda, olha o celular, vê algo que desperta ansiedade. Um pensamento surge. Hoje vai ser pesado. Logo depois, outro emenda. Eu nunca dou conta de tudo. Em poucos segundos, sem esforço algum, a vida inteira parece menor. O corpo reage, o peito aperta, o humor muda. E quase ninguém para questionar. Quem exatamente está ouvindo esse pensamento? Esse é o ponto cego da maioria das pessoas. Elas não sofrem apenas porque pensam demais, sofrem porque acreditam que são esses pensamentos. A autocrítica aparece como uma voz íntima, quase familiar. Ela fala no seu tom, usa suas palavras, lembra seu passado. E por isso parece confiável, parece você. Mas, e isso muda tudo? Familiar não significa verdadeiro. O pensamento surge como um evento. Ele aparece do nada, comenta a vida, julga, compara, prevê futuros que nem existem ainda. E ainda assim, algo em você percebe tudo isso. Há uma consciência silenciosa que nota o pensamento dizendo, você não é suficiente. Se existe algo que percebe, então isso não pode ser a mesma coisa que está sendo percebida. Isso soa estranho no começo, e ao mesmo tempo, profundamente libertador. O dia em que essa ficha começa a cair não é confortável. É libertador e assustador ao mesmo tempo, porque rompe uma identificação antiga, quase automática. Durante anos, às vezes décadas, a pessoa acreditou que pensar era sinônimo de ser, que a mente era quem ela era, e de repente surge uma fresta silenciosa. E se eu não for isso? Esse rompimento não acontece como um evento místico espetacular. Ele começa em coisas simples. Um pensamento negativo aparece, e por um instante, você não reage. Você observa, mesmo que seja por um segundo. Nesse pequeno espaço, algo novo acontece. O pensamento continua ali, mas ele não te puxa junto. Ele perde um pouco do poder hipnótico, e você sente algo diferente. Um leve deslocamento interno, como se tivesse dado um passo para trás dentro de si mesmo. Aqui entra uma revelação que muda a jornada inteira. Pensamento não é consciência. Pensamento é conteúdo. Consciência é o espaço onde esse conteúdo aparece. O pensamento fala alto, comenta, dramatiza. A consciência observa em silêncio. E esse silêncio não é um vazio morto. É presença viva. É ali que mora a possibilidade de uma transformação real, não forçada, mas natural, que surge quando a identificação começa a enfraquecer. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a perceber isso. Pelo contrário, foram treinadas a se definir pelos próprios pensamentos. Eu sou ansioso. Eu sou assim mesmo. Minha mente não para. Mas observe. Tudo isso são pensamentos descrevendo uma identidade. Nenhum deles é a consciência que está aqui agora ouvindo essas palavras. Esse hábito de se identificar com a mente não é uma verdade essencial. É um condicionamento. Um costume antigo, repetido tantas vezes que parece sólido. E o mais curioso é que ninguém escolheu isso conscientemente. Simplesmente aconteceu. Aos poucos. Desde cedo. E agora, ao começar a enxergar esse mecanismo, algo dentro de você começa a se perguntar, mesmo que em silêncio, o que acontece quando você para de lutar contra os pensamentos e começa apenas a vê-los? Essa pergunta não pede uma resposta imediata. Ela funciona como uma semente, porque quando a ideia do observador silencioso entra em cena, a mente perde o monopólio da identidade. E ainda que você volte a se identificar muitas vezes, e isso vai acontecer, algo já mudou. Existe um ponto de retorno invisível.
Uma sensação de que há um espaço interno que não depende do que passa pela mente. E é justamente aí que o processo realmente começa. Embora quase ninguém fale sobre o que vem depois. Depois que a identificação começa a rachar, algo curioso acontece. Não é luz, não é êxtase, não é clareza permanente. Na verdade, o que vem primeiro costuma ser um certo estranhamento, como se algo que sempre esteve ali tivesse saído do lugar. A mente continua funcionando, os pensamentos continuam surgindo, mas já não existe a mesma fusão automática. E isso pode gerar uma sensação inesperada de vazio. Esse vazio assusta muita gente, porque o ser humano foi condicionado a preencher tudo com ruído. Pensamentos, opiniões, julgamentos, histórias internas. Quando esse barulho diminui, mesmo que por instantes, surge a pergunta silenciosa: se eu não sou meus pensamentos, então o que sou eu? E a mente, acostumada a responder tudo, não encontra palavras. Ela falha. E esse silêncio momentâneo pode parecer desconfortável. É importante dizer isso com honestidade. Esse vazio não é um erro. Ele não significa que algo deu errado. Ele não é apatia, nem perda de identidade, nem frieza emocional. Ele é apenas o espaço que sempre existiu, mas que antes estava ocupado por narrativas constantes. Quando as histórias enfraquecem, o espaço aparece. Simples assim. Em alguns momentos você pode notar intervalos de silêncio mental. Pequenos, intermitentes. Às vezes duram segundos, às vezes menos. E logo depois a mente volta comentando: o que foi isso? Será que estou fazendo certo? Isso é perigoso? Veja a ironia. Até o silêncio vira objeto de pensamento. E tudo bem. Isso faz parte. O ponto crucial aqui é entender que o rompimento não elimina os pensamentos. Ele muda a relação com eles. Antes, cada pensamento vinha com uma ordem implícita. Acredite em mim. Reaja, se defenda, ataque, corrija. Agora, aos poucos, surge um espaço entre o estímulo e a reação. O pensamento aparece e você permanece. Ele passa e você continua ali. Esse espaço muda tudo, porque é nele que nasce a liberdade real. Não aquela liberdade de controlar a mente, mas a liberdade de não ser controlado por ela. O pensamento pode dizer: isso vai dar errado. E ainda assim, você sente que não precisa obedecer imediatamente. Ele perde a autoridade absoluta que tinha antes. Muitas pessoas estranham essa fase porque esperavam sentir algo grandioso. Mas o que surge é algo mais sutil e profundo. Presença. Uma presença simples, sem esforço, que não depende de pensamento algum para existir. O silêncio deixa de parecer ausência e começa a ser percebido como um campo vivo, atento, estável. Aos poucos, você começa a notar que existe algo em você que não oscila com cada pensamento. Algo que não entra em pânico quando a mente cria cenários. Algo que observa tudo sem precisar interferir. E isso traz um alívio inesperado. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não desaparece junto com eles. Nesse ponto, velhas referências começam a perder força. A identidade construída a partir de histórias pessoais já não parece tão sólida. E isso pode gerar uma sensação de desorientação temporária, como se o chão tivesse mudado de textura. Mas, curiosamente, quanto menos você tenta se agarrar a uma nova definição de si mesmo, mais natural esse estado se torna. O silêncio não exige manutenção. Ele não pede técnica. Ele apenas está lá quando você para de se confundir com o barulho. E quanto mais você reconhece isso, mais claro fica que essa presença sempre esteve aqui, inclusive nos momentos mais caóticos da sua vida. Só não era percebida. E é exatamente nesse ponto que muita gente comete um erro sutil, tentando acelerar o processo, se cobrando, se julgando, achando que deveria estar mais consciente. E essa armadilha, embora pareça espiritual, nasce da mesma velha identificação com a mente. Mas isso é algo que precisa ser visto com cuidado.
E é exatamente nesse ponto, quando o rompimento começou e o silêncio já apareceu algumas vezes, que surge o obstáculo mais traiçoeiro de todos: a mente tentando transformar o despertar em cobrança. Ela não vem gritando, não vem com a ansiedade óbvia de antes. Ela vem com uma voz sensata, madura, quase espiritualizada, dizendo: você voltou a se identificar. Ou, você não está conseguindo. E pronto. Sem perceber, a pessoa cai numa nova armadilha: a identificação com o papel de quem deveria estar melhor. É curioso, porque antes a mente criticava a vida. Agora, ela critica o processo. Antes ela dizia: você não presta. Agora ela diz: você não evolui. E a sensação interna é quase a mesma: aperto, urgência, peso. O formato muda, mas o mecanismo é idêntico. A mente só está tentando recuperar o controle com uma máscara mais elegante. E aqui o mentor interno precisa ser firme, mas gentil. O processo não é um campeonato de consciência. Não é uma corrida de transformação onde alguém vence por pensar menos. Não existe troféu para quem ficou mais presente. Isso é só a mentalidade antiga tentando se infiltrar no caminho, como se até a espiritualidade tivesse que virar desempenho. E esse é o momento em que muita gente desiste, porque acredita que falhou, quando na verdade só está atravessando uma fase natural do despertar. O erro mais comum é achar que voltar a se identificar significa retroceder. Não significa. Significa apenas que o hábito ainda existe. Hábito não desaparece por força de vontade. Hábito se dissolve por clareza repetida. E a clareza não se constrói no chicote interno. Ela se constrói na observação. E tem uma verdade simples, quase desconcertante. Quando a pessoa percebe que se identificou, ela já não está totalmente identificada. Porque quem percebe não é o pensamento. Quem percebe é a consciência. É como se a mente tentasse dizer: você se perdeu. Mas esse próprio perceber que se perdeu já é um tipo de iluminação cotidiana. Pequena, humana, mas real. É o começo de uma paz interior que não depende de acertar sempre. A mente vai tentar te convencer de que consciência é algo que se segura, que você precisa ficar sempre ligado, sempre atento, sempre no controle, senão perde tudo. Só que isso é a própria mente falando. Consciência não se força. Presença não responde bem à tensão. Quando a pessoa tenta segurar a consciência, ela contrai o corpo, prende a respiração, cria rigidez. E rigidez vira mais ruído. É quase como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. Por isso a orientação prática aqui é quase contra-intuitiva. Em vez de tentar não se identificar, ela aprende a notar a identificação sem punição. Observar sem corrigir. Perceber sem lutar. Porque lutar com o pensamento é dar a ele a importância de um inimigo real. E o pensamento adora ser tratado como importante. Ele se alimenta da energia da resistência. Quando surge uma frase interna do tipo "você estragou", você não está evoluindo. A pessoa pode fazer algo bem simples, aplicável, real. Nomear por dentro com calma, autocrítica, só isso. Sem debate. Sem rebater com frases positivas forçadas. Sem tentar se convencer. Apenas reconhecer. Autocrítica acontecendo. E se conseguir, notar onde isso aparece no corpo. Garganta apertada, peito contraído, estômago pesado. Esse gesto é um desbloqueio emocional silencioso, porque ele corta o combustível do drama. Outra prática simples é perceber o impulso de consertar imediatamente a experiência interna. A mente sempre quer resolver a sensação desconfortável. Ela quer uma solução rápida, uma técnica, um truque. Mas nesse caminho, muitas vezes, o truque é não entrar no truque. A pessoa aprende a ficar com a experiência por alguns segundos sem tentar mudar. Isso é cocriação com a própria presença. Não forçar a manifestação de um estado ideal, mas permitir que o que existe se mova. E aqui entra uma distinção poderosa. Autoconsciência não é autocontrole.
A mente confunde as duas. Ela acha que despertar é controlar pensamentos. Mas despertar espiritual é perceber que pensamentos acontecem. E ainda assim, existe algo em você que não precisa obedecer. A energia espiritual da presença não exige que a mente cale. Ela apenas deixa de se confundir com o que a mente diz. Com o tempo, a pessoa começa a notar que a culpa é um truque antigo. Culpa parece responsabilidade, mas normalmente é só punição disfarçada. Ela vem com um discurso moral. Se eu me culpar, eu melhoro. Só que a culpa reforça a identidade que está tentando ser superada. Ela diz: eu sou alguém que erra e precisa se consertar. E essa frase, mesmo silenciosa, mantém o ciclo vivo. O processo fica mais leve quando a pessoa entende que consciência não é uma conquista pessoal. É um reconhecimento. É autoconhecimento espiritual em ação. Perceber que existe um espaço maior do que a narrativa da mente. Esse espaço é o tal observador silencioso que já apareceu lá no começo. Só que agora ele precisa ser vivido em situações reais, quando a vida aperta. E sim, haverá dias em que ela vai se pegar totalmente dentro da cabeça, presa em cenários, conversas imaginárias, medos antigos. E tudo bem, porque o caminho não é nunca mais se perder. O caminho é perceber mais rápido quando se perdeu. E, principalmente, voltar com gentileza. Gentileza aqui não é romance. É estratégia. É mentalidade de sucesso aplicada ao mundo interno. Parar de desperdiçar energia com auto-ataque e usar essa energia para a presença. E quando ela para de se bater, algo surpreendente acontece. A consciência cresce. A expansão da consciência não vem da guerra. Vem do repouso lúcido. A mente se acalma não porque foi obrigada, mas porque não está recebendo tanta atenção dramática. É como uma criança que faz birra. Se você entra na briga, ela ganha palco. Se você observa com firmeza e calma, ela se organiza. Nesse ponto, a jornada começa a ganhar um ritmo diferente. Menos ansiedade por chegar. Menos necessidade de provar algo. Mais capacidade de ficar no aqui. E é daí que nasce a próxima fase. A aceitação madura do processo e os benefícios que aparecem no cotidiano. Não como promessa mágica, mas como consequência natural do equilíbrio interno que vai se instalando, pouco a pouco. Quando essa aceitação amadurece, a pessoa percebe uma coisa que muda o jogo. Pensamentos vêm e vão, e ela permanece. Não como frase bonita, mas como experiência. A mente ainda fala, ainda comenta, ainda cria histórias, mas já não é mais a dona da casa. Ela vira visitante. Às vezes visitante barulhento, às vezes visitante insistente. Só que agora, existe um centro mais estável, um ponto de harmonia que não precisa vencer o pensamento para existir. E isso começa a aparecer em coisas pequenas. Uma mensagem chega e antes ela disparava ansiedade. Agora, existe um meio segundo de espaço. Um comentário atravessa e antes ela reagia na hora. Agora ela respira e escolhe. Um erro acontece e antes vinha uma avalanche de autocrítica. Agora ela nota. Autocrítica. E o peso cai pela metade. Esse espaço interno é um tipo de riqueza interior. É prosperidade emocional, porque dá liberdade de resposta. E liberdade de resposta é poder da mente no sentido mais verdadeiro. Não o poder de controlar tudo, mas o poder de não ser arrastado. Ela também começa a perceber que o silêncio não é ausência, é presença. É como se por trás de cada pensamento existisse um campo quieto, uma conexão com o universo que não depende de crença, nem de ritual, nem de perfeição. Esse campo está lá quando ela está lavando louça, andando na rua, trabalhando, conversando. E quando ela reconhece isso, a espiritualidade para de ser uma ideia distante e vira vida espiritual prática, pé no chão. Aos poucos, as reações diminuem. Não porque ela ficou fria, mas porque ela ficou mais inteira, menos fragmentada. Antes cada pensamento puxava para um canto diferente. Agora,
ela consegue ficar mais no centro. E o centro da estabilidade, o centro da equilíbrio, o centro da paz interior, não como euforia, mas como serenidade possível. Nesse ponto, muitas pessoas notam uma mudança nas relações. Porque quando você não está tão identificado com pensamento, você não está tão identificado com defesa. Você escuta melhor, você interrompe menos. Você não precisa vencer a conversa. E isso não é ser bonzinho. Isso é inteligência emocional fruto do autoconhecimento espiritual. Você percebe que muita briga era só pensamento brigando com pensamento, usando pessoas como palco. Decisões também mudam. Ela começa a escolher com menos pressa. Antes havia impulsos. Faz agora, responde agora, compra agora, foge agora. Agora existe uma pausa. E essa pausa é poderosa. Ela vira o espaço onde a lei da atração, no sentido mais útil, começa a funcionar. Porque a vibração interna deixa de ser um desespero constante e vira um estado mais coerente. Não é magia barata. É coerência emocional. É manifestação como resultado de clareza, não de carência. E aqui vale um exemplo prático, real. Quando surge um pensamento de escassez, não vai dar, vai faltar, nunca consigo, ela pode fazer um pequeno ritual simples, sem teatralidade. Parar por 20 segundos, colocar a mão no peito, respirar mais lento e perguntar por dentro: isso é um fato ou um pensamento? Só essa pergunta já abre uma fenda no automatismo. E nessa fenda, ela escolhe uma atitude mínima de prosperidade. Organizar uma conta, revisar um gasto, mandar uma mensagem importante, estudar algo útil. Isso é desbloqueio financeiro por dentro e por fora. Menos pânico, mais direção. Com o tempo, ela percebe que a abundância não é só dinheiro, é espaço. É capacidade de não ser sequestrada por cada pensamento. É esperança que não depende do cenário perfeito. É fé no sentido mais concreto. Confiança em permanecer mesmo quando a mente diz que não dá. É bênçãos na forma de pequenas vitórias internas diárias. Aquelas que ninguém aplaude, mas que mudam a vida inteira. E quando ela se aprofunda nisso, ela começa a notar sinais do próprio corpo. Porque o corpo é honesto. O corpo denuncia quando a mente entrou em guerra. Ombros tensos, respiração curta, mandíbula travada. Então ela aprende uma prática simples de meditação guiada no cotidiano, sem precisar sentar em posição perfeita. Ela respira e sente os pés no chão por 10 segundos. Só isso. Ela volta para o corpo. Volta para o presente. Volta para a energia espiritual que está viva aqui, agora. Algumas pessoas gostam de associar isso aos chakras como linguagem simbólica. Quando há muito pensamento acelerado, parece que a energia sobe e fica presa na cabeça. Então trazer a atenção para o corpo, para a respiração, para o chão, dá uma sensação de aterramento. Não precisa acreditar em nada literalmente para funcionar como ferramenta de presença. Funciona porque muda o estado interno. E estado interno muda a vida. E o benefício mais profundo talvez seja este. Ela para de se tratar como inimiga. Para de viver se consertando. Ela entende que propósito de vida não nasce de pressão. Nasce de clareza. Quando a mente está menos barulhenta, o que importa fica mais óbvio. O caminho aparece. Não como um mapa perfeito, mas como um próximo passo possível. E agora vem a parte importante para engajamento real, de verdade. Se algo aqui fez sentido, o que mais te prende aos pensamentos hoje? É medo do futuro? É culpa do passado? É comparação? É necessidade de aprovação? Escreve isso nos comentários, porque quando você nomeia, você tira parte do poder invisível. E você vai perceber que não está sozinho nessa jornada. Existe comunidade nisso. Existe harmonia quando a pessoa percebe que não é só com ela. E se você quer continuar aprendendo a sair da mente e habitar a presença, se inscreve no canal e ativa as notificações. Não como obrigação, mas como continuidade de caminho. Aqui a proposta é simples. Menos guerra interna, mais presença. Menos prisão mental, mais liberdade. Mais consciência, mais gratidão,
mais esperança, mais equilíbrio, porque isso, no fim das contas, é uma forma muito real de prosperidade. Você não precisa parar de pensar. Só precisa parar de se confundir com isso.